Boa noite e bem-vindo ao Psicocast, um podcast sobre psicologia com algumas apresentadoras de procedência duvidosa, mas com conteúdo que é totalmente comprovado cientificamente. Hoje, nessa bancada aqui, a gente tem a Isabela Fernandes, a Amanda Escudeiro, Daniela de Freitas e quem vos fala, Camila Segovia. Nossa conversa hoje vai ser um pouco, diria, profunda, né? Afinal, a gente vai trazer uma teoria aí que envolve algumas áreas da filosofia. E a nossa conversa vai girar em torno da psicologia existencial, que é uma teoria existente dentro do campo da psicologia, que é uma das diversas formas que a gente tem de se trabalhar dentro de uma terapia. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar, né, que ela vem aí de uma influência da filosofia, né, um assunto um pouco denso para se falar, se discutir, mas que é muito rica em pensamentos, né, na questão da reflexão de como ela funciona, né, a fenomenologia, o existencialismo estão aí envolvidos na criação dessa teoria, juntamente com o que a gente já sabe, que é a psicologia e a psicopatologia. Mas só um adendo que existe a diferença, né, entre ela, que nasce daí, e da psicologia experiencial, que também nasce dessa fonte, mas ela é conhecida mais como humanismo. Eu e minhas amigas, a gente tem aí uma noção de humanismo, principalmente na ideia de que o foco dela é você se compreender, né? Ter uma congruência aí com o seu eu real, né? Se entender, e quando você entende, você se entende ali, é quando você alcança o objetivo, né? Você tem ali a sua autorrealização, você consegue viver em harmonia. E a existencial, ela já vem numa ideia de construção. Você entender, né, desenvolver o que é a sua existência, no sentido de autenticidade, né? Entender a sua verdade, o que você é no seu mundo, né, no seu meio, e trabalhar isso, né? Viver essa questão. Isso, até porque o existencialismo, ele trabalha isso com o indivíduo, dele estar no centro de tudo e focado na sua construção, da sua responsabilidade e também do seu cuidado. Então, o primeiro passo é o indivíduo, ele se cuida, depois ele constrói e se responsabiliza. Então, para mim poder estar bem comigo e com o outro, eu preciso me cuidar para me construir toda a minha história, a minha realidade. E aí sim me responsabilizar pelos meus atos, pelas consequências ali das minhas escolhas, né? Exato. E essa questão de coerência que a Cami trouxe entra exatamente nesse autoconhecimento também, porque se a gente está se descobrindo e está se entendendo, isso nos traz coerência e congruência no que a gente já está construindo, no que a gente já está buscando. Até quando um cliente vem na terapia com o terapeuta ele precisa estar congruente com ele mesmo para conseguir auxiliar, dar o caminho, a jornada dele, caminhar aí junto com ele para construir essa autenticidade, construir essa congruência aí. Os objetivos da terapia existencial vêm muito em paralelo justamente com isso, vêm muito em conjunto, porque não é só se entender, é se aceitar também, porque o primeiro passo de continuar essa trajetória é você primeiro se entende com você mesmo e assim você consegue se aceitar para melhorar e não ficar tão preso no passado. A terapia existencial tem muitas vertentes e cada uma delas tem os objetivos específicos dela. Porém, a gente pode trazer um geral que vem falando justamente de trazer esse desenvolvimento do indivíduo com a sua autenticidade, com esse maior entendimento dele mesmo, do si, dele com o mundo
E também não ficar tão preso no passado, começar a pensar em como agir diferente no futuro e não se prender tanto nessa questão. Autorresponsabilização. Exatamente, para ele se entender e falar assim, ok, aconteceu, tudo bem, agora é uma nova trajetória, uma nova etapa, eu sei que eu sou assim, eu me aceito assim, e agora como que eu vou agir para fazer essa mudança? Uma palavra-chave aqui que eu acho que todas vão concordar é justamente essa construção. Muitos pacientes acham que se enquadram nesse tratamento e acham que vão chegar na sessão, muitos clientes, e vão chegar na sessão e vão sair com aquele alívio imediato. Não é assim que a psicoterapia existencial funciona. É algo Precisa do confronto, né? Do confronto com si, dessa construção de sessão em sessão. Não vai ser aquela pessoa que tem aquela questão patológica, vou chegar aqui e vai resolver, vou sair. Não, tá resolvido. É justamente aquelas pessoas que vai se confrontar, que vai ter um pedido que quer melhorar, que chega assim, olha, eu entendo que eu tenho isso, ela quer se melhorar, e vem com esse pedido de ajuda. Então, eu acho importante a gente definir esses clientes que vêm. Porque eu acho que na psicologia, no sentido tradicional do que o senso comum entende por psicoterapia, é você chegar com algum sintoma, com algum transtorno, e o psicoterapeuta ele vai te falar, você tem que fazer isso e aquilo. Não é assim, principalmente na psicologia existencial. Ele traz uma ideia sobre psicopatologia totalmente diferente, né? Porque o foco é o cliente, é essa construção do cliente de entender a sua existência, né? De vivê-la, né? Dessa construção de unir passado, presente e futuro para conseguir ter essa construção, né? Então, foi muito o que a Amanda disse, precisa existir essa definição, porque é isso que vai ser trabalhado. Se você entrar numa sala de um psicoterapeuta de uma abordagem existencial, ele vai trabalhar você vai ser o centro, ele vai trabalhar essas suas questões do seu existencial, e se existir uma questão de psicopatologia, obviamente ela não vai ser deixada de lado, né? Até porque ela tem um significado dentro dessa abordagem, obviamente. Só que ela não vai ser tratada como aquela coisa essencial, né? O mais importante, não. A gente vai trabalhar você, que automaticamente vai trabalhar essa situação. E para chegar nisso do cliente, você precisa muito construir uma relação com empatia, construir aquele impacto onde eu estou aqui como uma pessoa, você está aí como uma pessoa, e a gente vai construir essa relação com liberdade, sendo verdadeiro um com o outro. Eu vou ser muito sincero com você vai ser sincero comigo. A partir do momento que a gente vai construindo a relação aí e estabelecendo o contato que precisa estabelecer. Porque se ele acaba não tendo, o cliente, né, acaba não tendo confiança no terapeuta que está ali com ele vai começar a desconfiar também da própria trajetória que ele está criando ali nas sessões, né? E é como a Cami e a Amanda falou, a psicopatologia é uma consequência ali do contexto. Então, a gente vive e consequentemente vem. A gente não consegue chegar na autorrealização sem passar por isso. A gente precisa primeiro se desconstruir para poder se construir. E aí, comentando um pouco da psicopatologia, é aquilo. Todos, apesar de ter vertentes diferentes do existencialismo, todo vem na mesma base, que é o centro ao cliente. E aí tem um exemplo, May, ele comenta que a psicopatologia vem da ansiedade da morte, vem da ansiedade da solidão, da tristeza, do sentido, né, da liberdade. Porque até então são assuntos que realmente causam um impacto da gente, porque são, por exemplo, a morte é uma certeza, né? A liberdade é o seu poder de escolha. Então, são coisas... da responsabilidade também. Né? E aí já tem outro filósofo muito importante que ele já comenta que a psicopatologia é a questão da pessoa negar o que ela sente. Então a gente pode ver que a psicopatologia pode ter visões diferentes, mas são voltadas para o cliente, na autorrealização. Então foca ali no cuidado com o físico, com o psicológico, com o social e com
O físico e o espiritual. Isso, com o espiritual. Então, ele precisa ali estar ali todo momento em constante evolução, apesar de ser enxergado de forma diferente, né? Precisa estar ali sempre entendendo a sua existência mesmo, né? Que nem vocês comentaram do físico, do emocional, do espiritual. Aquilo é um conjunto da existência daquele indivíduo. É por isso que ele tem que estar muito congruente consigo mesmo. Aí tem que estar em uma harmonia, né? A harmonia com todas essas questões. E a Isa comentou sobre a ansiedade, é justamente isso. Esse medo do futuro. A morte é uma certeza. A separação é uma coisa que nós não queremos, mas é uma possibilidade. Então, esse medo do futuro, das possibilidades, das perspectivas que pode estar acontecendo, causa essa ansiedade na gente. E a partir do momento que o cliente entende, não só o cliente, né? Como todos nós, porque que nem a Dani comentou da relação do terapeuta e do cliente, é justamente o terapeuta também se entender. É uma troca. Eu entendo, sou congruente comigo, por isso que eu consigo atender o cliente, para ele entender como ele tem que ser congruente também. Sim. E aí, a partir do momento que eu me entendo, eu aceito as minhas limitações e penso em como agir no futuro, eu não tô vivendo no passado, tô entendendo o futuro, tô planejando como que vai ser e sei que é possível sim uma morte ou uma separação, assim como é possível um feliz para sempre também, sim, que vai vir frustrações. Eu tô aceitando o que vai vir. Eu estou aceitando me confrontar, né? Me entendendo aquela existência da realidade, o que eu vivo. Até porque a ansiedade vem disso, da gente pensar muito, focar no passado ou também focar muito no presente. Então, ali no aqui e agora, né? Exato. Quando eu tava estudando, eu pensei exatamente isso, que é o básico exemplo de ai, gente, tô num relacionamento, mas e se eu terminar? O que pode acontecer? Ai, se ele me trair, ou se ela me trair, se ela me deixar. Os ICs da vida, né? Ai, eu tenho um filho, se ele não conseguir se formar, e se ele não passar na faculdade, e e só fica pensando na possibilidade da frustração, na possibilidade da separação. E quando a gente fica só lá, né? A gente não vive o agora, não vive o agora, mas também acaba não se planejando, porque a gente já tá tão lá no futuro que a gente já não planeja o que tá acontecendo agora pra talvez mudar o futuro. Poxa, meu filho pode passar na faculdade, eu só preciso talvez ajudar ele a colocar no reforço, um cursinho. O meu casamento tá terminando, poxa, o que eu posso fazer daqui pra frente? Se acabar, o que eu posso fazer com isso? Como que eu vou seguir minha vida? Então, eu vi uma frase muito assim real, sabe, no Instagram, que é básico, assim, de qualquer relacionamento. Você precisa saber se a pessoa te trair, você precisa saber o que você vai fazer. Você vai embora? Você vai perdoar? Você vai separar? Você vai divorciar? O que você vai fazer? Você precisa se responsabilizar, não ficar, vou ver o celular da pessoa, vou ir atrás, vou colocar a câmera no apartamento, né? Isso é a questão de você ficar evitando a frustração, evitando a separação, coisas que podem acontecer e que, se acontecer, a sua responsabilidade é você com você mesmo. Mas aí que também tá outro ponto importante. Você, pra se dar ao outro, tem que estar bem consigo. Então, igual você comentou do relacionamento. Então, como se eu não cuidar de mim, me construir e responsabilizar com os meus atos, como é que eu vou estar dentro de uma situação? Porque eu vou ficar tão focado no problema que vou esquecer da solução ou até mesmo de outras maneiras para agir, para lidar com aquilo. Então, eu, às vezes, acabo fazendo mal para outra pessoa que tá comigo, às vezes que não tá acontecendo nada, por eu não me entender, por eu não cuidar de mim primeiro e entender as minhas responsabilidades e as minhas necessidades. Exato. E o interessante é que quando a gente fala na relação, não precisa ser uma conjugal de namorado, esposo, pode ser de uma amizade, uma até profissional. O indivíduo com o outro já é uma relação e é muito importante porque pra gente entender, como a Dani comentou muito do aceitar e se planejar para o futuro, não quer dizer que você está vivendo no futuro, e sim você está se entendendo e compreendendo. Os ICs. ICs existem muitas possibilidades, muitas questões, mas a partir do momento que eu me entendo e sei como que eu vou reagir com determinadas situações, eu tenho como planejar formas de ações diferentes. Aconteceu X
meu namorado me traiu. Tá, criei um caos, não soube como agir, terminei. Comecei a namorar de novo. Como que eu me senti com aquela relação? O que aquilo me tornou? Quem eu sou? Eu aceito determinadas coisas? Como eu tô me pondo? Agora eu tô namorando de novo. Se ele me trair, um outro IC aí, mas agora eu já posso planejar fazer diferente. Me conhecendo, eu causei antes no passado, mas eu não gostei daquela atitude, acho que não foi de acordo com o que eu acho certo. Posso já me planejar para uma ação futura, que pode vir a acontecer ou não, mas eu estou me planejando de acordo com o que eu me conheço. Não quero Com isso. os meus valores. Isso, não quero fazer aquele escândalo que eu fiz no passado, na última vez. O que eu posso fazer para não ser uma pessoa escandalosa? Hoje eu posso fazer isso, isso e isso. Porque você já se conhece. No meu alcance, no que eu sei do meu eu sou capaz de fazer isso, isso e isso. E colocar essas coisas em ação. Pra no futuro não vir a acontecer. Porque o ideal do que se trabalha dentro da psicoterapia existencial é isso, de presente, passado, presente e futuro, eles estarem numa linha conjunta, onde você não se deixa sobrecarregar pela culpabilidade do que você fez ou deixou de fazer no passado, né? Só que também você não se deixar sobrecarregar pelos vicis do que vai acontecer no futuro, mas você seguir numa construção, né? Do você entendendo quem é você, né? O que é a sua existência, né? Para você ter essa autonomia, autenticidade, que é o que é muito pregado, né? De você ser genuíno, verdadeiro, você não ter uma reparação, né? No sentido de que você tá toda hora tentando se adaptar porque você quer ser daquele jeito. Não, é você entender quem é você e ir trabalhando isso, né? Porque é onde você vai alcançar um bem-estar. Porque a gente sabe que quando a gente vai pelo que é esperado dentro da sociedade, a gente acaba se frustrando, porque às vezes são padrões que a gente nunca vai alcançar. O que a gente também nem quer, né? Gente só tá indo porque estão colocando na nossa frente. A gente acha que aquilo é certo e aí a gente acaba esquecendo que eu sendo eu, já é certo, já tá tudo bem. E é se questionar, o que eu quero pro meu futuro? Quem sou eu? Quem são as pessoas importantes pra mim? O que eu tô fazendo pra me encontrar? É se questionar, porque é da dúvida que surgem as suas questões, as suas realizações, a sua construção. Você se perguntando, você se conhece, né? É muito a ver com o aprofundamento nessa construção, mas mais voltado aí pro processo terapêutico. Eu acho que quando você é acolhido, por exemplo, pela terapia, né? Quando a gente faz terapia, a gente se sente assim, a gente bate com a pessoa quando ela acolhe a gente. Então, quando ela acolhe a gente incondicionalmente, a gente acaba notando que, poxa, por que eu não estou me acolhendo incondicionalmente? Por que eu não estou me conhecendo do jeito que essa pessoa está me conhecendo? Isso é justamente na relação quando muitas vezes o cliente chega lá e o terapeuta se mostra um indivíduo assim como o cliente é também um indivíduo. Fala assim, não, eu sou como você, tá tudo bem, não tô aqui em posição de julgamento. Ai, mas eu fiz tal coisa. A pessoa não tá se aceitando, não tá lidando com o que aconteceu. E o terapeuta falando, não, mas você tá incomodado com isso. Por que você está incomodado com isso? Autêntico, porque o outro não gostou. O outro não gostou, mas e você? Como você se sentiu? A Cami comentou sobre essa linha conjunta do passado, do presente, do futuro. Do passado você sentir essa culpa, em contraponto, vou até te pedir ajuda pra você me lembrando que você falou que eu vou usar. Em vez de você sentir culpa, você usar o passado como aprendizagem pra fazer diferente no presente. E aí o presente, antes de virar presente, você se planeja pro futuro. Olha, eu fiz errado no passado, aprendi. Agora eu me planejo como fazer diferente as minhas ações, porque eu sei como eu sou, eu sei o porquê eu errei, me pergunto por que eu errei, o que eu posso fazer pra não errar daquele jeito que eu me senti ruim. Se você não se sentiu ruim, mas você não se sentir incomodado, à medida que eu sei das minhas possibilidades, do que eu posso fazer para melhorar no futuro. Ponto, já sei o que eu vou fazer, isso no presente eu foco no que eu consigo fazer hoje. Porque essa questão do passado nesse sentido mesmo, de você aceitar que é o passado, que aconteceu, era aquele momento, né? Então é um processo da sua construção e vão acontecer outras coisas que vão se tornando passado também, que você vai ver que você vai passando
por um caminho, né? Por um crescimento, que é o essencial, né? Você aceitar as suas experiências, você aceitar o que aconteceu, porque fazem parte do que você é, né? Da sua existência em si, né? Do que você está fazendo aqui no mundo, né? Dentro dessa sociedade, né? Que é o planeta Terra em si, né? E até porque, se você tiver isso bem claro, você vê o que pode te prejudicar ou não. Então, às vezes, alguma pessoa criticou algo de mim e aí eu paro e analiso, mas essa pessoa tem relevância pra mim? O que ela falou tem relevância? Então, Sou eu, isso. Sou eu. Então, você se conhecer e ter essas coisas bem claras de presente, passado e futuro é essencial, porque você toma a direção da sua vida de uma forma mais assertiva. Sim. Eu não lembro onde... Você quer falar? Desculpa. Não, é que surgiu um exemplo na minha cabeça. Esses dias eu tava vendo... Na terapia, né? A gente tava conversando sobre algumas coisas, eu e minha terapeuta. E aí ela falou sobre um grupo que é MADA, que é Mulheres que Amam Demais Anônimas. E nesse grupo, né? Normalmente quando elas se juntam, elas falam dos problemas dela com os relacionamentos, tanto assim, de mãe pra filha e tal. E normalmente as crises que acontecem de ciúmes, de possessão, de ir atrás demais do que a pessoa tá fazendo, ou poxa, sentir culpa porque tal pessoa me abandonou, vem muito daquilo, tipo, nossa, o que eu fiz no passado, não me conheço, não sei. Aí ela começa a relembrar da história dela, poxa, eu me senti assim quando eu tava na infância com meu pai, com a minha mãe, mas hoje eu consigo resolver desta forma, eu sei ter um relacionamento saudável, eu sei. Então, a pessoa se conhecendo, sim, resgatando a sua essência, resgatando os seus valores, poxa, isso é legal pra mim? Se a pessoa fizesse isso pra mim agora, se ela soltasse na minha frente, segurando meu celular e tal, o que eu sentiria? O que eu sentiria? Então, veio muito isso na minha cabeça no momento que a Isa começou a falar sobre isso, porque é um processo muito difícil, longo, que você precisa ter o seu autoconhecimento, se conhecer por que você se sente assim, qual é a sua história, né? Como que você constrói essa essência. Você quer mudar? Você tem certeza? Porque as pessoas te julgam, mas se você tá certa com você mesmo, né? O que precisa? E eu acho que a palavra-chave justamente desse assunto é construção. Quem já passou por uma reforma em casa, passou por essa questão de construção, sabe que não é de um dia pra noite, demora tempo. É estressante, é de tijolinho por tijolinho, demanda tempo, energia, vontade e tem não é choro, tem reclamação, raiva, mas tem alegria também, principalmente quando você vê que tá ficando pronto, tem já aquela estrutura. E eu não lembro onde vi essa questão, mas liga muito o que a Dani e a Isa comentou agora há pouco, sobre quando você se conhece e você não é ofendido. Você não é ofendido, porque, vamos supor assim, eu te chamo de burra. Exatamente. Se eu te chamo de burra, a Dani já se conhece e fala assim, olha, eu na verdade sou muito inteligente. Eu estava no mau momento. Eu sou muito inteligente, tem tal matérias talvez da faculdade que eu não sou tão boa, mas essa específica assim, eu não estava em um bom momento, mas aí, eu não sabendo nada da sua vida em paralelo, só quero te ofender e chego, você é uma burra. Eu sendo você, poderia ficar super ofendida. Você se conhecendo, você... Não, eu não sou. Eu estava num dia ruim. Sim. Acabou. Eu não preciso me sentir ofendida porque eu sei quem eu sou. Eu não sou burro e ponto. E isso é o existencialismo. Exatamente. A gente existe. É a nossa existência. O contato com o meio, com o mundo, não te afeta. A partir do momento que você se conhece, o meio em volta também não... mesmo o meio não te conhecendo como eu não te conheço tão bem como você mesma deveria se conhecer, mas você consegue se comunicar comigo já de uma forma não ofensiva, só por você se conhecer. Não sou burro e acabou. Não leva como ofensa e a gente talvez até acabou uma discussão. Se você não se conhecer... uma guerra, né? Então não existiu a guerra. Se eu chamasse de burra, você não se conhece, você ia ficar ofendida por eu ter te chamado de burra. Acabou o meu dia. Já ia me chamar de outra coisa também, a gente poderia entrar numa discussão e aí essa relação com o meio já ficou totalmente devastada. Quando você se aceita, você aceita o outro, aceita o próximo, aceita também... E aceita o seu meio. E tá tudo bem. Essa pessoa falou mais dela do que de mim, entendeu? Tudo bem, ela tá
tá num momento estressante, depois a gente conversa, então. Exatamente. Meninas, o assunto tá bom, mas o tempo tá acabando. Então, alguém quer complementar com alguma coisa? Eu Não? acredito que foi uma conversa bem Existencial. existencial, né? E eu acho que deu só um pouquinho uma pincelada do que realmente é, mas eu acho que Sim. já deu pra entender como essa abordagem em si, ela Funciona. faz nós nos questionarmos, né? Nós até bem mesmo entrar nesse processo, né? De entender a nossa existência, né? De entender o que a gente está fazendo aqui, buscar ser o nosso melhor nessa autenticidade, para evitar que a gente passe por esse processo, né, do não querer esse confronto e acabar entrando numa situação de perturbação no sentido da psicopatologia, né? Porque, como a gente já falou, né, o existencialismo traz a psicopatologia como isso, quando a gente decide que a gente não vai ter aquele confronto. É mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, não se confrontar, e aí é onde a gente tá indo contra, né, o que seria a lei natural da vida, do nosso entendimento. Então, é entender que é um processo que vai demandar momentos bons ou ruins, mas que sempre vai ser algo que vai te trazer um aprendizado, vai trazer a sua construção, o seu crescimento, e que é mais satisfatório você vivê-lo, porque a cada dia mais você vai entendendo o que o existencialismo prega, e mais você vai ficando de bem consigo mesmo e com todo o que te envolve, né? Aquela harmonia entre físico, você vai ter um bem-estar físico, um bem-estar psicológico, espiritual, e eu acho que acho dos principais, né? Porque é o social, que é o contato com Pega mais, né? com o Aquele ser que pega humano, mais. né? Exato. Então, eu acho que por hoje é só. Eu né? queria fechar Muito com uma obrigada à frase. atenção de todos. Eu quero fechar com uma frase que é: perturbar-se é uma possibilidade do existir. Pra vocês ficarem Reflitam. reflexivos aí. Reflexivo. E foi isso. Obrigada gente. pela audiência. Beijos. Tchau, tchau.